Em 17 de janeiro de 2002, sob um sol escaldante que fritava o semiárido baiano e irradiava um brilho quase ofuscante sobre as águas azul turquesa da represa do Itapicuru, uma história de intriga e mistério começou a ser escrita, impulsionada pela audácia de um turista e engolida pelas correntes traiçoeiras de um rio que, naquele dia, se revelaria mais imprevisível do que qualquer lenda local. Aquele verão, já marcado por chuvas torrenciais a montante, havia transformado o normalmente plácido rio em uma fera indomável, e a represa, um espelho d'água que reflete o céu em dias calmos, parecia agora um caldeirão de possibilidades e perigos. O ar vibrava com o zumbido incessante dos insetos e o eco distante das vozes dos poucos pescadores que se aventuravam por ali, cientes da força bruta da natureza, mas alheios à tragédia que estava prestes a se desenrolar. A paisagem, um mosaico de caatinga retorcida e formações rochosas milenares, testemunhava em silêncio a chegada de forasteiros em busca de adrenalina ou apenas um breve refúgio da rotina urbana com suas próprias expectativas e, muitas vezes, uma perigosa subestimação do poder daquelas águas. A beleza agreste da região contrastava com a fragilidade humana diante de eventos extremos, um lembrete constante de que o domínio sobre a natureza é apenas uma ilusão. Naquele dia específico, a represa, em sua vastidão impressionante, parecia guardar um segredo profundo, uma história ainda não contada, aguardando o momento certo para se revelar, ou talvez para nunca ser decifrada. A atmosfera era pesada, prenunciando uma virada brusca, um ponto de não retorno na vida de quem ousasse desafiar seus limites mais intrínsecos. Antes de iniciar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário exato em que escuta esta narração. Nos interessa saber até que lugares e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados. Marcos Valério, um engenheiro civil de 32 anos vindo de São Paulo, era um desses forasteiros, não um turista comum. Marcos não estava ali para apreciar a paisagem ou a gastronomia local. Ele buscava emoção. Tinha ouvido falar dos relatos de uma Jaipororocar atípica, causada pela liberação controlada de água da barragem em períodos de cheia, criando uma onda que, embora efêmera e imprevisível, atraía alguns aventureiros. Ele tinha consigo uma prancha de stand-up paddle, customizada, com reforços especiais, projetada para resistir a condições extremas. Seus amigos o consideravam um tanto obcecado pela ideia de surfar onde ninguém mais ousava. Uma espécie de Quixote moderno em busca de ondas em rios onde apenas os botes de pescadores se arriscavam. Aquele dia, ao que tudo indicava, seria a realização de seu sonho, ou como se provaria, o início de um desaparecimento misterioso. Testemunhas, poucos pescadores e alguns operários da barragem relataram ter visto Marcos às primeiras horas da manhã, preparando seu equipamento com um sorriso largo e desafiador no rosto. Ele não demonstrava medo, apenas uma empolgação quase infantil, uma crença inabalável em suas próprias habilidades e na capacidade de domar aquela força aquática. Ele conversou brevemente com um dos guardas da barragem, que o alertou sobre as condições perigosas da água, especialmente após as chuvas que haviam elevado significativamente o nível da represa e a velocidade da correnteza. Marcos, porém, parecia alheio aos avisos, ou talvez os interpretasse como um incentivo a mais para sua aventura. Ele se despediu com um aceno, prometendo voltar com histórias épicas. Marcos Valério entrou na água por volta das 10 horas da manhã. O sol já castigava, mas a brisa sobre a represa oferecia um breve alívio. Os relatos daqueles que o viram indicam que ele remou contra a corrente por um bom tempo, buscando a formação da onda prometida. A liberação de água da barragem criava uma série de ondas irregulares,
um fenômeno longe da pororoca amazônica, mas suficientemente forte para um desafio. Foi então que, por volta das 11h30, um operário que monitorava a saída de água avistou Marcos. Ele estava em cima da prancha, parecendo ter dominado uma das ondas mais imponentes, um sorriso vitorioso no rosto. A imagem, embora distante, foi descrita como icônica. Um homem contra a fúria da água, num duelo efêmero de força e técnica. Mas a natureza, sabemos, é caprichosa. Segundos depois, uma onda particularmente forte e inesperada, um verdadeiro redemoinho aquático, surgiu de repente, engolindo Marcos e sua prancha num piscar de olhos. O operário, assustado, gritou, tentando alertar outros, mas a distância e o barulho da água tornaram seus esforços inúteis. Ele correu para a base de controle, acionando o alarme e relatando o incidente. A partir daquele momento, Marcos Valério se tornou mais uma das pessoas desaparecidas nas águas brasileiras. A busca começou quase imediatamente, mas a vastidão da represa e a força da correnteza eram desafios imensos. As primeiras horas foram de frenesi, com barcos de pescadores e lanchas da segurança da barragem vasculhando cada metro quadrado da superfície, mas sem sucesso. A prancha, o item mais visível, não foi encontrada. O corpo de Marcos também não. As esperanças de encontrá-lo com vida foram se esvaindo à medida que o dia terminava e a noite chegava, fria e escura, trazendo consigo a certeza de um desfecho trágico. Os dias que se seguiram foram de uma angústia palpável. A família de Marcos Valério, alertada, chegou à região, trazendo consigo a dor lancinante da incerteza. A mãe, Dona Laura, uma mulher de semblante forte, mas com os olhos carregados de lágrimas, clamava por respostas. A polícia local, com recursos limitados, fez o que pôde. Mergulhadores voluntários e equipes de resgate, incluindo alguns bombeiros de cidades vizinhas, foram acionados. Mas as condições da água, ainda agitadas, dificultavam enormemente o trabalho. A visibilidade subaquática era quase nula, e a profundidade em alguns pontos da represa atingia dezenas de metros, escondendo em suas profundezas um universo de galhos submersos, pedras pontiagudas e a própria lama movediça do fundo. A imprensa local cobriu o caso por alguns dias, pintando o retrato de um jovem aventureiro que encontrou um fim trágico em sua busca por adrenalina. Os detalhes da investigação de desaparecimento foram esparsos, com a conclusão preliminar de que Marcos havia se afogado e seu corpo fora levado pela correnteza, talvez preso em algum ponto inatingível do leito do rio ou da represa. Sem um corpo para velar, a família se agarrava a qualquer fio de esperança, por mais tênue que fosse. Dona Laura, em particular, recusava-se a aceitar o fatalismo, acreditando que seu filho, com sua força e inteligência, poderia ter sobrevivido, talvez se agarrado a algo, esperando por resgate. Mas as semanas se transformaram em meses, e a busca foi gradualmente diminuindo até cessar por completo. Marcos Valério se tornou um desaparecimento sem explicação nas estatísticas locais. Mais uma das histórias de desaparecimento que assombram as comunidades ribeirinhas, onde as águas levam, mas raramente devolvem. Os anos passaram e a represa do Itapicuru continuou seu ciclo de cheias e vazantes, indiferente ao luto e às perguntas não respondidas. A história de Marcos Valério, outrora um tema de conversas e especulações, na pequena cidade de Juazeiro e arredores, tornou-se uma lenda, um conto de advertência sobre os perigos de desafiar a natureza. A família de Marcos, dilacerada pela perda não resolvida, retornou a São Paulo, carregando consigo a cicatriz de uma ausência permanente. A mãe, no entanto, nunca deixou de enviar mensagens para a polícia local, para os bombeiros, para qualquer um que pudesse oferecer uma nova pista, um novo raio de esperança. A cada temporada de chuvas, a cada notícia sobre a barragem, seu coração palpitava, na esperança de que algo,
alguma evidência pudesse vir à tona. O caso não resolvido de Marcos Valério se assentou como uma névoa densa sobre a região. Um lembrete de que nem todas as perguntas têm respostas e nem todos os mistérios podem ser desvendados pela razão humana. O tempo, cruel e implacável, parecia ter sepultado não apenas o corpo, mas também a memória dos eventos, transformando o que era um incidente vívido em um eco distante, uma sombra. Ninguém mais esperava uma reviravolta. Ninguém, exceto talvez Dona Laura, que em seu íntimo sabia que a verdade, por mais dura que fosse, ainda estava lá fora, esperando o momento certo para se manifestar. 9 anos depois, o silêncio foi quebrado de forma abrupta e inesperada. Em meados de 2011, a represa passou por um período de estiagem severa, algo comum no semiárido, mas que naquele ano atingiu níveis alarmantes. O nível da água baixou consideravelmente, revelando porções do leito que há décadas não viam a luz do sol. Foi nesse cenário de terra rachada e lama seca que entrou em cena João Pedro, um mergulhador experiente que trabalhava para uma empresa de manutenção de barragens, realizando inspeções periódicas. João Pedro era conhecido por sua atenção aos detalhes e por sua paixão por explorar as profundezas. Em um dos seus mergulhos de rotina, em uma área mais afastada da barragem, onde a correnteza costumava ser mais forte e a profundidade maior, ele notou uma silhueta estranha. Era um objeto comprido, preso a um galho de árvore submerso, que agora emergia parcialmente devido à baixa da água. Ao se aproximar, o coração de João Pedro deu um salto. Era uma prancha de stand-up paddle, e não era uma prancha comum. As características, os reforços, o design específico, tudo indicava que era a prancha de Marcos Valério. O tempo e a água haviam desgastado boa parte de sua pintura e adesivos, mas a estrutura era inconfundível. Havia uma marca profunda, quase um rasgo, em uma das laterais, como se tivesse colidido com algo com grande impacto. O achado foi comunicado imediatamente às autoridades. A notícia do achado da prancha se espalhou como um rastilho de pólvora na pequena comunidade. O desaparecimento misterioso de Marcos Valério, há tanto tempo adormecido na memória coletiva, ressurgia com uma força avassaladora, reacendendo as chamas da especulação e da esperança, não apenas para a família, mas para todos que, de alguma forma, haviam sido tocados por aquela história. A prancha foi resgatada e levada para a análise. Embora danificada pela ação do tempo e da água, ainda guardava segredos. A marca do impacto na lateral era intrigante. Seria apenas o resultado da colisão com uma rocha ou um galho submerso, como sugeriam as teorias iniciais? Ou indicaria algo mais, um evento mais violento? Especialistas em engenharia de materiais foram consultados. A força necessária para causar tal dano era considerável, compatível com a energia de uma forte correnteza ou uma colisão com um objeto sólido em alta velocidade. No entanto, algumas fissuras menores, distribuídas de forma irregular, levantaram novas questões. Poderiam elas ser resultantes de uma luta, de uma tentativa desesperada de se agarrar à prancha? A família de Marcos Valério foi informada. Dona Laura, ao ver as fotos da prancha de seu filho, sentiu uma mistura de alívio e dor. Alívio por uma parte dele ter sido encontrada. Dor por reacender a ferida que nunca realmente cicatrizou. A investigação de desaparecimento foi oficialmente reaberta. A descoberta da prancha não trazia o corpo, mas trazia uma peça fundamental do quebra-cabeça. Um elo tangível com o passado. A prancha se tornou um testemunho mudo, carregada de uma história de anos de silêncio e mistério. O que a prancha não revelava, no entanto, era a maior pergunta de todas. Onde estava Marcos Valério? O que realmente aconteceu naqueles segundos cruciais em que ele foi engolido pelas águas? Com a reabertura do caso, a tecnologia, muito mais avançada em 2011 do que em 2002, desempenhou um papel crucial.
Equipamentos de sonar de alta resolução foram empregados para mapear o fundo da represa, buscando anomalias ou vestígios que pudessem levar ao corpo de Marcos. Drones com câmeras térmicas foram usados para inspecionar as margens e as áreas de difícil acesso, buscando qualquer sinal, por menor que fosse. A equipe de resgate, agora munida de melhores ferramentas e uma motivação renovada, intensificou as buscas. Depoimentos antigos foram revisados e os pescadores e operários que haviam presenciado o evento foram novamente contatados, na esperança de que novas memórias ou detalhes pudessem emergir com o passar do tempo. A comunidade local, mais uma vez, se mobilizou. A velha história das pessoas desaparecidas na represa ganhou novo fôlego. Lendas locais sobre monstros aquáticos ou correntes que levavam para dimensões desconhecidas, antes contadas em tom de brincadeira, agora eram sussurradas com um misto de medo e reverência. A prancha, com seu dano enigmático, alimentava a imaginação e a especulação. Seria possível que a força da água não fosse a única explicação para o sumiço? E se a prancha tivesse colidido com algo que não era apenas um obstáculo natural? A própria natureza da pororoca artificial, as ondas irregulares e a força da correnteza liberada pela barragem tornou-se objeto de escrutínio. Havia alguma falha na operação da barragem naquele dia? Alguma liberação de água não planejada? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas, como o corpo de Marcos, continuavam elusivas, presas em algum canto obscuro da vasta represa ou do tempo. A investigação prosseguiu. Meticulosa e paciente, a equipe de engenharia da barragem foi novamente questionada sobre os protocolos de segurança e a operação das comportas em 2002. Registros da época, embora antigos, foram digitalizados e analisados em busca de inconsistências. A análise detalhada da prancha revelou traços microscópicos de algas e sedimentos que, embora comuns em águas doces, podiam indicar as áreas mais prováveis por onde ela havia percorrido. Contudo, nenhuma nova pista decisiva sobre o paradeiro de Marcos Valério surgiu. O que ficou claro, entretanto, foi a força brutal da natureza e o perigo subestimado daquela pororoca artificial. A prancha presa a um galho submerso parecia contar a história de uma luta, de uma tentativa desesperada de sobreviver, mas sem a voz para narrar os detalhes finais. A família de Marcos, embora ainda em luto, encontrou algum conforto no fato de que o caso não resolvido de seu filho não havia sido esquecido. A prancha, um vestígio do passado, serviu como um portal para reviver a memória de Marcos, não apenas como uma vítima, mas como um aventureiro destemido, alguém que ousou ir além dos limites. Este desaparecimento sem explicação tornou-se um símbolo da busca humana pela verdade, da resiliência da memória e da incansável persistência do jornalismo investigativo em trazer à luz o que está escondido. O desfecho, 9 anos após o desaparecimento misterioso, não trouxe o corpo de Marcos Valério, mas trouxe um objeto que selou, de certa forma, sua história. A prancha de stand-up paddle, antes um símbolo de sua audácia, tornou-se a lápide de sua aventura. Ela representa a verdade parcial que a natureza, em sua indiferença grandiosa, nos permite decifrar. O caso de Marcos Valério, com sua reviravolta tardia, nos lembra que a memória e o desejo de justiça podem atravessar décadas, desafiando o esquecimento e o silêncio. Ele nos mostra o poder da perseverança, seja de uma mãe que nunca desiste, seja de um mergulhador atento que 9 anos depois se depara com a evidência crucial. A verdade, muitas vezes, não vem completa e imediata, mas em fragmentos, em suspiros do passado que emergem quando menos esperamos. A investigação de desaparecimento nesse contexto não é apenas a busca por fatos, mas uma jornada pela compreensão da complexidade humana e da implacável força da vida e da morte. No fim, a represa do Itapicuru
continua guardando seus segredos, mas agora com uma história a mais para contar. Uma história de um homem que se aventurou nas ondas e se tornou parte da própria paisagem. Um lembrete eterno de que, perante a natureza, somos meros passageiros em sua imensidão. A prancha, como um arauto silencioso, trouxe à tona não apenas o passado, mas a reflexão sobre o que permanece oculto e o que, por mais que se esforce, o tempo não pode apagar da memória e do imaginário coletivo. Agora que você entendeu tudo isso, assista ao próximo vídeo, onde explico o perfil psicológico de aventureiros em busca de adrenalina extrema.